E aí, vamos direto aos fatos. O nosso panorama de hoje faz um mergulho profundo e super visual, funcionando como uma lente de aumento. A gente vai começar olhando bem de longe para uma crise geopolítica de altíssimo risco e vir dando zoom. Vamos passar pelas pesquisas eleitorais mais recentes do Brasil até chegar na nossa porta, no caos das notícias locais. A ideia aqui é pegar esse mar de informações soltas, pesquisas complexas e manchetes de maio de 2026 e costurar tudo numa narrativa única, sem tomar partido, olhando estritamente para os dados. Bora entender juntos o que está moldando o nosso cenário atual. O nosso roteiro hoje está bem enxuto e direto ao ponto. Primeiro, o cenário internacional. Depois, o nosso termômetro político nacional. Aí a gente passa para economia e custo de vida, dá uma olhada na pauta de segurança pública e fecha com um giro rápido de notícias locais. Começando então pelo cenário internacional, as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Pois é, a gente já está batendo quase 3 meses desse conflito e a pressão chegou num limite absoluto. Os mercados globais estão sentindo o tranco, principalmente o setor de energia. E agora o que temos na mesa é um plano diplomático de 3 passos, mediado pelo Paquistão, que assumiu uma bronca e tanto para tentar resolver isso. O plano é o seguinte: passo 1, encerrar formalmente o conflito armado. Passo 2, resolver a crise do Estreito de Hormuz, que está travando uma das rotas marítimas de petróleo mais vitais do planeta. E o passo 3 é abrir uma janela super curta, de 30 dias cravados, para negociar um acordo maior e mais duradouro. É basicamente um cronograma metódico de desarmamento de bomba para tentar acalmar uma região incrivelmente volátil. Só que, claro, ter um plano no papel é uma coisa, convencer as partes é outra, completamente diferente, porque as exigências estão lá em cima. Pega essa frase do secretário de Estado americano Marco Rubio. Ele cravou que o estreito precisa ser aberto sem pedágios e que o Irã tem que entregar o seu urânio enriquecido. E a gente sabe que o urânio enriquecido é a linha vermelha suprema quando o assunto é capacidade nuclear. Não tem negociação fácil aí. Do outro lado, olhando para as demandas iranianas, a prioridade zero para que eles aceitem qualquer coisa é o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos portos deles. Nenhum país aguenta ter economia sufocada por um porto bloqueado. Então a mediação tem essa missão colossal nas mãos: equilibrar a segurança global com a sobrevivência econômica de um país. Mudando o foco agora para o nosso termômetro político nacional, como está a paisagem em maio de 2026? Trazendo a lupa aqui para o Brasil, a nossa bússola de hoje é esse relatório super detalhado do UBS, que se baseia nos dados da Genial/Coest. O mercado financeiro e a turma da política prestam muita atenção nessa parceria justamente pela credibilidade desse cruzamento de dados. Eles não medem apenas quem vota em quem, mas tentam capturar a temperatura exata da economia, misturada com o sentimento na rua. E os números de agora revelam umas movimentações sutis, mas que dizem muita coisa. Olhando direto para a aprovação do governo do presidente Lula, a gente tem 46% de aprovação contra 49% de desaprovação. Num primeiro momento, pode parecer só que o país está dividido no meio e pronto. O detalhe, porém, é que essa aprovação deu uma subida em relação ao mês anterior. E por que uma variação aparentemente marginal importa tanto politicamente no atual estágio de 2026? Porque mostra que uma inércia foi quebrada. Indica que o governo conseguiu furar alguma bolha ou entregar alguma política pública que finalmente chegou na ponta e agradou quem antes estava insatisfeito. Aí fica a grande pergunta da política moderna: quem exatamente mudou de ideia? E a resposta não está nos extremos. Os dados mostram que as bases ideológicas continuam supercristalizadas. A aprovação entre os chamados lulistas convictos é quase total, batendo 96%. E do outro lado, a rejeição entre os bolsonaristas segue a mesma lealdade espelhada, com 92%. A mudança, o verdadeiro motor dessa subida, vem do centro. Vem dos eleitores independentes. Aquele pessoal que a gente chama de eleitor pêndulo, que não tem fidelidade partidária. Nesse grupo vital, a aprovação do governo deu um salto expressivo, subindo de 33% para 37%. E é exatamente aí que as eleições são decididas. O reflexo direto de puxar o eleitor de centro aparece na hora nas simulações de longo prazo. Em um cenário hipotético de segundo turno, os números colocam o Lula com 42% e o Flávio Bolsonaro com 41%. É a definição estatística de um empate técnico de manual, marcando uma reversão numérica em relação ao que a gente via em abril. E quebrando a demografia da pesquisa, a gente nota que esse gás a mais veio impulsionado por um avanço notável entre o público feminino e, crucialmente, entre eleitores dos 35 aos 59 anos. Essa é a fatia da população que está no auge da vida produtiva, pagando os boletos e sustentando famílias, o que conecta a política direto na veia da economia.
Mas, afinal, quais são os fatos concretos que estão amolecendo o coração desse eleitor independente? Tem 3 eventos recentes puxando isso. Primeiro, lá fora, aquele encontro inesperado do Lula com o Donald Trump foi visto por 60% dos entrevistados como algo positivo para o Brasil, ou seja, o pragmatismo internacional agrada o centro. Aqui dentro, o programa Desenrola 2.0 caiu nas graças de metade dos entrevistados, sendo percebido como um alívio financeiro super necessário. E olha que dado comportamental irônico. 79% da população apoia proibir apostas online, as famosas bets, para quem aderir ao programa de renegociação. O recado da rua é cristalino. A gente apoia a chance de limpar o nome, maravilha, mas exige responsabilidade financeira. Nada de pegar a grana e jogar no aplicativo. O que nos leva perfeitamente para a nossa terceira parte, economia e custo de vida. Os impactos práticos no dia a dia. Mudando o foco das urnas direto para o bolso, onde a percepção política é realmente forjada, nada materializa melhor o nosso cenário econômico atual do que este número. O fechamento do dólar cravado em R$ 5,00 e uns quebradinhos, 5,0066. A marca dos R$ 5,00 funciona como uma gigantesca barreira psicológica no Brasil. E quando a moeda fica flutuando nesse patamar, ela atua como uma correia de transmissão imediata. Ela pega as tensões globais lá do Oriente Médio, que discutimos no início, e joga direto na nossa estrutura de custos. É inflação importada pegando um navio e desembarcando nas prateleiras do nosso mercado local. E quando a gente traduz esse cenário para o sentimento das famílias, o retrato é de uma economia de 2 caras. Por um lado, o susto do custo de vida continua doendo muito. A ida ao supermercado e o preço da comida ainda são vistos como muito altos por absurdos 69% das pessoas. É frustração constante. Em contrapartida, as recentes isenções da tabela do imposto de renda já começam a dar aquele refresco. Mais da metade de quem foi beneficiado já relata que sobra um ganho líquido no fim do mês. É uma verdadeira batalha de percepções. A dor de pagar a conta de luz contra o alívio imediato de ver menos desconto no Olerite. Entrando na nossa quarta parte, segurança em pauta. O contraste gigante entre estatística e percepção. Esse é um dos pontos mais intrigantes da análise de hoje. Os dados do Atlas da Violência mostram que o Brasil atingiu a menor taxa de homicídios em 11 anos. Isso é um marco monumental. Significa que a métrica mais letal e extrema da violência recuou para o seu menor patamar em mais de uma década. Se fôssemos olhar só para a estatística macro, demograficamente, a gente está experimentando uma baita onda de pacificação em relação aos anos anteriores. Só que aí entra o grande paradoxo capturado pela mesma pesquisa Quest. Quando se pergunta para as pessoas espontaneamente qual é o principal problema do país, a violência atropela tudo. Pula para o primeiro lugar com 31%, muito à frente de corrupção ou problemas sociais. Como explicar que o medo dispare justo no momento em que os homicídios caem para uma mínima histórica de 11 anos? A leitura técnica aqui é que o que forma a sensação de segurança não é só o crime organizado, e sim a rua. É o furto do celular, a janela quebrada no trânsito, o medo de ir até o ponto de ônibus. O dado técnico lá em cima melhora, mas a sensação térmica do medo, infelizmente, só piora. E já que o assunto é o nível da rua, vamos à nossa quinta e última parte, o giro de notícias por São Paulo. Trazendo a lente de aumento totalmente para o chão da cidade, mapeando a rotina da maior metrópole do país. Na esfera policial, reforçando aquela sensação de caos, a gente teve a prisão assustadora de um falso médico na Zona Leste, que agora vai responder por 9 mortes. Um absurdo. Em paralelo, na parte de crimes de colarinho branco, uma mega operação desarticulou uma fraude de ICMS que drenou 30 milhões de reais dos cofres. Mas nem só de crime vive a cidade. No trânsito, a gente teve um motorista de ônibus virando herói. Ele jogou o próprio ônibus contra um sobrado só para não esmagar uma van escolar. 8 pessoas se machucaram, mas o reflexo rápido evitou uma tragédia gigante. E para quebrar um pouco o noticiário pesado, a diva Mariah Carey confirmou oficialmente um show em São Paulo, movimentando demais os fãs e o setor de entretenimento para esse final de 2026. E para fechar a nossa análise, a gente volta para aquele paradoxo que amarra
tudo o que conversamos hoje. Se as métricas macroeconômicas de imposto de renda dão um alívio na conta bancária e a taxa letal de homicídios está caindo, mas ao mesmo tempo, o medo de andar com o celular na calçada domina a mente da população. Qual fator vai pesar mais na hora de uma escolha futura? O que guia de verdade o comportamento? Um relatório técnico no azul ou a sensação térmica de medo e o preço do pão no mercado da esquina? Fica esse questionamento de $1 milhão que certamente vai ditar os próximos capítulos da nossa política. Essa foi a análise de hoje, conectando as pontas globais com o nosso dia a dia local. Um abraço e até a próxima!